Olá! Welcome to Portuguese Station. My name is Ana Paula, I'm a Portuguese teacher for foreigners. Bem-vindos ao Portuguese Station. Meu nome é Ana Paula, sou professora de português para estrangeiros. In this lesson, I'm gonna talk about reflexive verbs and the pronouns. Nesta aula, vou falar dos verbos reflexivos e dos pronomes oblíquos átonos. Let's start. Vamos começar. The reflexive verb is used when the action or the verb is practiced by the person himself. It means that the person does the action and also receive it. The verbs are always followed by a pronoun. Então, os verbos reflexivos, eles são usados quando a ação é praticada pela própria pessoa. Ou seja, o sujeito faz a ação e também recebe a ação. Estes verbos são sempre seguidos dos pronomes oblíquos átonos. When you talk about these pronouns, they should be related to the subject. Then, if the subject of the sentence is I, you should use the pronoun me. If is he, she, or you, the pronoun will be she. If is we, the pronoun nos. If is they or you in the plural, the pronoun is she. Os pronomes oblíquos átomos são relacionados ao sujeito da frase. Se o seu sujeito é eu, o pronome me. Se o sujeito ele, ela ou você, usa-se o pronome si. Se o sujeito é nós, usa-se o pronome nos. Se o sujeito é eles, elas, vocês, usa-se o pronome se. Esses verbos reflexivos, eles estão sempre acompanhados dos pronomes oblíquos átonos, que indicam a reflexividade dos verbos. These reflexive verbs, they are always followed by a pronoun. Levantar-se, levantar-se, deitar-se, deitar-se, olhar-se, olhar-se, arrumar-se, arrumar-se, vestir-se, vestir-se, pentear-se, pentear-se, barbear-se, barbear-se, preocupar-se, preocupar-se. The conjugation of these verbs is the same than the other verbs, but they are always followed by the pronouns. Então, a conjugação desses verbos é exatamente igual a dos outros verbos, só que esses são sempre seguidos dos pronomes oblíquos átonos. Eu levanto-me. Eu levanto-me. Ele levanta-se. Ele levanta-se. Ela levanta-se. Ela levanta-se. Você levanta-se. Você levanta-se. Tu deitas-te. Tu deitas-te. Nós
deitamo-nos. You should take the S at the end of the word deitamos. Nós deitamo-nos. Eles deitam-se. Eles deitam-se. Elas deitam-se. Elas deitam-se. Vocês deitam-se. Vocês deitam-se. This is the conjugation of the verb, of the reflexive verbs. But in Brazil, most of the time you use the pronouns before the verb. Essa é a conjugação formal do verbo, mas no Brasil nós usamos o pronome antes do verbo na maioria das vezes. The formal way you say: eu levanto-me cedo. Eu levanto-me cedo. Ele levanta-se tarde. Ele levanta-se tarde. But in Brazil, most of the time you use the pronoun before the verb. Eu me levanto cedo. Eu me levanto cedo. Ele se levanta tarde. Ele se levanta tarde. Nós nos levantamos às 10. Nós nos levantamos às 10. Ela se olha no espelho antes de ir para o trabalho. Ela se olha no espelho antes de ir para o trabalho. Ele se deita no sofá. Ele se deita no sofá. Ela se arrumou para ir à festa. Ela se arrumou para ir à festa. De manhã, ela se veste rapidamente antes de sair de casa. De manhã, ela se veste rapidamente antes de sair de casa. Ele se barbeia todos os dias. Ele se barbeia todos os dias. Lúcia se penteia antes de ir para a escola. Lúcia se penteia antes de ir para a escola. As mães se preocupam muito com os filhos. As mães se preocupam muito com os filhos. Have some situations that the pronoun is always before the verb, in formal way or the way that you use most of the time in Brazil. When you have some words that attract the pronoun. These words most of the time are interrogative pronouns or words like never, no, also, where. Então, há algumas situações que o pronome está sempre antes do verbo. Na maneira formal ou na maneira informal, na maneira que se fala no Brasil ou em Portugal. Essas palavras, elas atraem o pronome para antes do verbo. Na maioria das vezes são pronomes interrogativos ou palavras como nunca, não, também, onde. Vou te dar alguns exemplos. Quem se deitou tarde ontem? Quem se deitou tarde ontem? A que horas o Senhor se levanta? A que horas o Senhor se levanta? Ela não se preocupa muito com os estudos. Ela não se preocupa muito com os estudos. Nós nunca nos deitamos cedo. Nós nunca nos deitamos cedo. Onde eles podem se vestir? Onde eles podem se vestir? I hope you like this lesson. See you next class. Espero que tenham gostado dessa aula.
Até a próxima aula. Tchau!